Oi, pessoal! Hoje eu venho trazendo alguns exemplos relacionados à aula de hoje. Então, o primeiro exemplo diz o seguinte: ó, um pedreiro é capaz de construir 6 metros de muro por dia. Quantos metros de muro ele consegue construir em 13 dias? Então, em um dia, ele consegue construir 6 metros. Então, quanto ele vai construir em 13 dias? Então, para isso, a gente utiliza uma conta de multiplicação. A gente faz 13 vezes 6. Fazendo 6 vezes 3, 18. Vai 1. 6 vezes 1, 6. Mais 1, 7. Então a pergunta é: quantos metros de muro ele consegue construir em 13 dias? Então a resposta é 78 metros. O exemplo 2 diz o seguinte: ó, João cercou um terreno quadrado de lado igual a 80 metros. Quantos metros de muro João construiu para cercar esse terreno? Então, o terreno é quadrado, o lado é 80 metros. Então, se um lado é 80 metros, então todos os outros lados também vai medir 80 metros. Então, aqui é 80 metros, mais 80 metros, mais 80 metros e mais 80 metros. Então, para saber quantos metros de muro João construiu, a gente vai calcular o perímetro do terreno. Vai fazer a soma da medida dos lados. Então, o perímetro vai ser igual a 80 metros mais 80 metros, porque o terreno é quadrado, então tem todos os lados iguais. Mais 80 metros, mais 80 metros. Então, o perímetro é o resultado dessa soma. Então, fazendo 80 mais 80, 160. 160 mais 80, igual 240. 240 mais 80, igual a 320. Então, o perímetro é igual a 320 metros. A gente pode resolver também através de uma multiplicação. É só fazer 80 vezes 4. Aqui aparece 4 parcelas iguais a 80. Se a gente fizer 80 vezes 4, a gente também chega no mesmo resultado. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 32. Então, também chegava no resultado 320 metros. O exemplo 3 diz o seguinte, ó. Um campo de futebol possui 64 metros de largura e 100 metros de comprimento. Uma pessoa que dá uma volta completa nesse campo percorre quantos metros? Então, aqui a gente tem uma representação do campo. Como a representação, ou seja, o campo é retangular, os lados paralelos são iguais. Aqui eu tenho 100, então aqui eu também tenho 100. Aqui tem 64 metros, então esse lado aqui também é 64 metros. Então a pessoa vai percorrer ao redor do campo. Então ela vai percorrer 100 metros, mais 64 metros, mais 100 metros, mais 64 metros. Então a gente vai calcular também o perímetro, somar a medida dos lados. Então, a gente vai fazer 100 metros mais 100 metros mais 64 metros mais 64 metros. Então, o perímetro vai ser o resultado dessa soma.
Então, vou armar a continha aqui para a gente fazer. 100 mais 100 mais 64 mais 64. Então, 0 mais 0 é 0, 0 mais 4 é 4 e 4 mais 4, 8. 0 mais 0 é 0, 0 mais 6 é 6 e 6 mais 6 igual a 12. Coloca 2 e vai 1. 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3. Então, dá igual a 328 metros. Então, a pergunta, uma pessoa que dá uma volta completa nesse campo percorre quantos metros? Então, a pessoa vai percorrer 328 metros.